aqui. Deixa eu destacar uma outra notícia, talvez a principal notícia internacional do dia. Após a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar o tarifaço imposto por Donald Trump em abril do ano passado, o presidente norte-americano convocou uma entrevista coletiva. O nosso correspondente Eliseu Caetano chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes desse pronunciamento, que de mais importante disse o presidente dos Estados Unidos. Eliseu, seja muito bem-vindo, céu claro ainda na Flórida. O Eliseu vai trazer os detalhes para a gente. Bem-vindo mais uma vez, amigo. Oi, Caniato, muito boa noite para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha os Pingos aqui na programação da Jovem Pan. Boa noite para quem está no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos ainda é boa tarde, viu? 4 horas da tarde com 33 minutos na costa leste americana. A gente segue acompanhando as repercussões dentro do país e, claro, fora do país também com relação à queda, à derrubada do tarifaço, como a gente tem acompanhado aqui ao longo da programação da Jovem Pan desde o início da tarde desta sexta-feira. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas globais impostas por Donald Trump numa decisão histórica que limita o poder presidencial, pelo menos no que tange à política comercial. Essa decisão já é considerada por aqui uma das mais relevantes sobre os limites do poder executivo nos últimos anos, viu? Por 6 votos a 3, a Corte concluiu que o presidente Donald Trump extrapolou a sua autoridade ao impor essas tarifas amplas com base em uma lei de emergência econômica. Donald Trump ele foi notificado dessa decisão enquanto ele estava em uma reunião a portas fechadas na Casa Branca com alguns governadores. E em seguida ele convocou uma reunião com a imprensa, uma coletiva com a imprensa que aconteceu agora já no final da tarde lá na capital Washington, D.C. Ele estava muito zonzo ainda, era claro essa percepção. Ele disse que estava envergonhado, profundamente decepcionado com a Suprema Corte. Inclusive, ele falou que ele mesmo chegou a indicar algum desses juízes que votaram contra, né? E ele disse que tem vergonha deles porque eles não tiveram coragem de fazer o que era certo para o país, que alguns foram até não patriotas, né? E influenciados por interesses estrangeiros, viu? Em tom de ameaça, Donald Trump falou que os países estrangeiros que estão dançando nas ruas e comemorando não vão fazer isso por muito tempo. Donald Trump confirmou que vem mais tarifa por aí e que ele não vai largar o osso tão fácil, não. De fato, ele não tem para onde recorrer, não juridicamente. A Suprema Corte é a mais alta esfera judicial dos Estados Unidos. Decidido lá, está decidido, mas ele vai procurar meios legais, brechas jurídicas, de acordo com os mais próximos, para manter o tarifaço em vigor. A Suprema Corte considerou que Trump excedeu a autoridade dele a usar essa lei lá de 1900 contra diversos países do mundo, China, Canadá, México, bloco inteiro como da União Europeia e até o nosso país, o Brasil. Agora, Donald Trump anunciou nessa coletiva de que vai colocar uma tarifa de 10% para todos os países do mundo, uma tarifa única. Aliás, nós separamos, Caniato, um trecho dessa coletiva. Vamos acompanhar. Agora eu vou em uma direção diferente. Provavelmente é a direção que eu deveria ter ido desde o início. Mas eu li a linguagem. Eu sou muito bom em ler a linguagem e ela está 100% a nosso favor. Mas agora eu vou na direção que eu poderia ter ido originalmente, que é ainda mais forte que a escolha inicial. Como o juiz Kavanaugh, que subiu muito na minha consideração, você precisa ver, estou tão orgulhoso dele. Ele escreveu no seu voto: embora eu discorde firmemente da decisão da Corte hoje, a decisão não deve restringir substancialmente a habilidade de um presidente de ordenar tarifas no futuro. Então, pense nisso. A decisão não deve restringir substancialmente, e não irá. Ele está certo. Na verdade, eu posso cobrar muito mais do que estava cobrando. A Lei de Comércio de 1974, nas seções 122, 201 e 301. A Lei de Tarifas de 1930, seção 338. É tudo muito claro, mas é um processo um pouco mais longo. Eu pensei em simplificar as coisas, mas eles não deixaram. Eu gostaria de agradecer ao juiz Kavanaugh por, francamente, sua genialidade e grande habilidade. Tenho muito orgulho dele. Foi uma excelente indicação.
Daniel, esse trecho separado pela nossa equipe de produção aí na Jovem Pan em São Paulo mostra exatamente esse momento um pouco mais exaltado, né, em tom de frustração e ao mesmo tempo de raiva, com ataques diretos à corte, incluindo juízes que ele mesmo indicou. Ele estava reativo, né, de acordo com a imprensa internacional que acompanhou essa coletiva na tarde de hoje. A Suprema Corte, só para a gente fazer um contexto rápido agora, então, caiu com essas tarifas, dizendo que elas são ilegais. O poder de tarifas, portanto, a partir de agora é do Congresso, que precisa votar e aprovar ou não, e pode levar, inclusive, o reembolso de bilhões de dólares, vê? Há algo em torno aí de 130 a 231 bilhões de dólares já pagos por empresas americanas que podem ter que ser reembolsados a partir de agora. No Brasil, significa alívio para exportadores de carne, café, minérios, etc., mas incerteza também com relação às novas tarifas. No mercado também a mesma coisa, viu? Ações de e-commerce subiram e há nesse momento muita incerteza no comércio global. E a gente adiantou no início da tarde de hoje, pouco antes dessa coletiva, Daniel Caniato, essa informação de que Donald Trump iria tentar, por outras vias, por vias alternativas, manter o tarifaço, algo que ele prometeu que deve fazer ainda hoje. Por isso a nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos seguirá de plantão até o fim do dia, esperando esse momento para a gente atualizar aqui ao vivo ao longo da programação o nosso ouvinte, telespectador, internauta. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui, com vocês no estúdio. Legal, Eliseu Caetano trazendo os detalhes, as repercussões após a decisão da Suprema Corte que anulou parte da política tarifária de Donald Trump. Obrigado, Eliseu, grande abraço, bom fim de semana. Qualquer novidade, por favor, só chamar. Seguimos aqui com a análise dos nossos comentaristas, passar até para o Roberto Mota todos os informativos destacando isso na capa. Mota, o que achou dessa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos? É preciso refletir, né? Quais são as alternativas, então, de Donald Trump a partir dessa manifestação da Suprema Corte? Eu preciso me atentar ao que disse o Eliseu Caetano na finalização, né? Que loucura imaginar em reembolso daqueles que pagaram os impostos nos últimos meses, né? Cifras altíssimas, enfim, muitos assuntos para tratarmos. Vai lá, você, Mota. Há três observações importantes que a gente pode fazer. A primeira é que foi uma derrota para Donald Trump, principalmente porque essa decisão veio de uma Suprema Corte com maioria conservadora. A segunda observação é que isso não significa o fim do uso de tarifas como arma de pressão política por Trump. Primeiro, porque nem todas as tarifas caíram. Essa decisão não afeta as chamadas tarifas setoriais, são tarifas específicas que Trump impôs, por exemplo, sobre a importação de aço, alumínio e vários outros produtos. Por último, 3 juízes discordaram da decisão. Essa decisão foi 6-3, 3 foram contra. Os juízes Brett Kavanaugh, Clarence Thomas e Samuel Alito, os 2 últimos são conservadores bastante conhecidos. E a opinião desses juízes que discordaram foi redigida pelo juiz Brett Kavanaugh, foi essa opinião que Trump elogiou. E essa opinião diz o seguinte: o Trump tinha autoridade, sim, de acordo com essa lei, conhecida como IEEPA, para impor as tarifas, porque elas são uma ferramenta tradicional e comum para regular a importação. Além disso, o juiz disse, existem inúmeras outras leis federais que autorizam o presidente a impor tarifas e que podem justificar a maioria, se não todas, as tarifas que foram derrubadas nesse caso. Então, traduzindo, a corte disse que Trump não poderia usar uma determinada lei para impor essas tarifas. Então, essas tarifas caíram. Mas esse juiz está dizendo, existem outras leis que Trump poderia ter utilizado, e foi o que o Trump disse na entrevista dele. É dessa forma que ele vai fazer agora. Pois é, ele até faz um meia-culpa, né? Dizendo que talvez deveria ter pego esse caminho lá atrás. Você, Dávila, como avalia a decisão da Suprema Corte norte-americana, esse pronunciamento de Donald Trump, enfim, que podemos esperar nos próximos meses a partir dessa decisão? Eu aplaudo a decisão da Suprema Corte americana. Mostra que juízes conservadores
também sabem qual é o papel real da Constituição, que é limitar o poder do governo. E isso ficou claro no voto final do presidente da Suprema Corte, o Chief Justice Roberts. Ele deixou claríssimo o que a Constituição diz, Caniato. A Constituição diz que somente o Congresso Nacional tem poder de impor tarifas, porque tarifa é imposto. Isso precisa da aprovação do Congresso Nacional. E deixou muito claro que o poder emergencial que Trump usou não garante, esse aqui é o voto dele, um poder independente da presidência da República para impor tarifas de importação em nenhum país. Veja como o voto é claro. O voto reitera o poder soberano e único do Congresso Nacional de determinar tarifas. E aí diz que você não pode usar o poder emergencial para criar um atalho e começar a impor tarifa nos países. Está correta a decisão da Suprema Corte. E aí é óbvio que o presidente da República pode recorrer a outros mecanismos para criar tarifas. Mas veja só, o Eliseu mencionou na reportagem dele aqui dois que me chamam a atenção. A seção 122 diz que isso foi um section criado na lei em 1970, e aí diz o seguinte: é possível criar tarifas por um período de, no máximo, 150 dias, e depois precisa ser aprovado ou não pelo Congresso Nacional. Então, se ele quiser aprovar por 150 dias mais uma tarifa e recorrer à seção 122, é possível, mas vai durar, no máximo, 150 dias. A tal da seção, outra seção que o Eliseu também citou aqui, que é a 338, essa diz o seguinte, que o presidente pode utilizar tarifa quando estiver provada a discriminação contra o comércio americano. Então ele precisa primeiro provar que existe uma discriminação contra o comércio americano para depois instituir a tarifa. Mais uma vez, aplaudo a decisão da Suprema Corte, mostra como a Suprema Corte faz valer a Constituição, limitar o poder do governo. A Constituição americana foi criada para limitar o poder do governante e dar ao cidadão americano o maior grau de liberdade. Por isso, decisão acertada da Suprema Corte, reiterando o papel soberano do Congresso Nacional de aprovar tarifas. Ou seja, há caminhos para a imposição de tarifa de Donald Trump, mas ou com data de validade ou então um processo muito mais demorado. Não bastaria somente querer. Deixa eu passar para o Bruno Musa para avaliar também essa decisão da Justiça dos Estados Unidos, a Suprema Corte derrubando parte dessa política tarifária de Donald Trump, e aí esse pronunciamento seguido do anúncio dessa tarifa global de 10%. Você, Musa? Veja, vamos lá. Primeiro ponto, eu concordo com o diagnóstico que Trump traçou lá atrás. Há um claro problema estrutural de décadas de déficit em conta corrente e em déficit em balança comercial dos Estados Unidos, que vem ali desde a criação ou pós-sistema Bretton Woods, que é o sistema vigente atual, onde o dólar ele é a moeda hegemônica. O grande ponto aqui é que Trump quer um dólar mais fraco, mas que a moeda se mantenha como moeda hegemônica no mundo como um todo. Tivemos algumas tentativas, para falar rapidamente, nos anos 80, o Acordo Plaza, por exemplo, onde os principais países do mundo se juntaram ali no Hotel Plaza em Nova York para desvalorizar a moeda americana em comum acordo. Conseguiram, em 87, tiveram um acordo de Louvre para reverter, uma vez que o dólar tinha se desvalorizado muito e queriam revalorizá-lo novamente em uma certa proporção. Enquanto o dólar é uma moeda hegemônica e tem demanda por ele, claramente ele se torna mais forte, num longo período analisado, do que as suas moedas fiat, as moedas monopolizadas pelos bancos centrais pares, como o ien, como o euro, como libra esterlina, como até mesmo o franco suíço, que é muito forte, mas é um país pequeno, não tem suficiente moeda para ter a demanda global dela. Portanto, enquanto o dólar tem essa confiança, e Trump quer manter isso, a demanda por ela é muito grande. Tanto é que os Estados Unidos podem se endividar, ou se endividaram à torta e direito ao longo dos últimos anos, atingiram a dívida de quase 40 trilhões de dólares,
e ainda há demanda mudando. A demanda pela dívida americana, que em última instância é a demanda por dólar, ela vem diminuindo o prazo dessa dívida, ao mesmo tempo vem pagando taxas de juros longas maiores. Há uma mudança. Os bancos centrais vêm comprando mais ouro, alguns comprando inclusive Bitcoin, mais prata, enfim, você tem uma mudança, uma tentativa de mudança geopolítica mundial que vem desde o sistema Bretton Woods, ali pós-Segunda Guerra Mundial. Só que isso é algo paradoxal. Quero desvalorizar o meu dólar para que o meu mercado seja mais competitivo, atraindo as empresas de volta e que eu não dependa mais, principalmente de importações da China, que é o meu rival, o meu inimigo. Seja por uma guerra, eu dependo de produtos e insumos importados da China, que é o meu inimigo e é o meu rival. Como equilibrar isso? Portanto, o diagnóstico eu concordo, mas não concordo com o remédio. As tarifas, elas não são benéficas. Ela prejudica o livre comércio, que ela, em última instância, o livre comércio enriquece os países, favorece o consumidor final com produtos mais competitivos e com produtos com preços mais atrativos. Kevin Warsh, que vai ser o novo presidente do Federal Reserve, a ser aprovado pelo Senado, ele quer um choque de competitividade nos Estados Unidos através do incremento de produtividade, que passa por um dólar mais fraco. Então, o jogo geopolítico ele está em ampla mudança, isso faz preço aqui no Brasil e lá. Mas eu concordo com o Dávila. O que a Suprema Corte fez foi aplicar a lei, impor limites ao governante de turno. Seja ele de direita ou de esquerda, eu sou sempre a favor de limitar a atuação do governo em prol de uma mecânica mais descentralizada, onde o mercado toma conta, que é pelo menos o que o Kevin Warsh está dizendo. Só que isso traz, no curto prazo, chacoalhos, inseguranças. As empresas terão que pagar novamente o que elas arrecadaram com ou pagaram pelas importações com tarifas. Os Estados Unidos terão que pagar esses bilhões de dólares que complica ainda mais a situação frágil fiscal americana. A coisa ela é complexa, mas analisada individualmente, apenas a decisão da Suprema Corte, ela cumpriu aquilo que se propõe em um país que é um dos países mais livres do mundo, que é limitar o governo. Lembre-se sempre, o papel da lei deveria ser limitar a atuação do governo e que ele intervenha o menos possível na vida privada das pessoas e das empresas.